Nossa. Então, boa tarde, Liliana, tudo bem? Como você está? Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem. E Que você? bom. Então, estamos aqui, né? Eu queria ver se você me permite a gravar essa sessão gratuita, né, com você, né, para, em vez de eu utilizar como divulgação do meu trabalho, né, para postar ou no Instagram, no meu canal de YouTube. Aí, estou sabendo se você me permite a deixar essa sessão gravada, porque eu sei que algumas coisas é uma forma de você se expor, né? Aí, eu gostaria de saber dessa Sim, autorização. sim, pode gravar. Tá autorizado. Ah, então, que bom. Então, já está começando a gravar aqui agora. Então, eu queria saber, assim, deixa eu me apresentar um pouquinho, para conhecer um pouco do meu trabalho, né? Então, Uhum, meu nome é Maria Vitória, né? Mas como terapeuta, eu acabei me chamando como Vic Falseta, né? Que mais pessoas me conhecem mais. E aí eu sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas, né? Uma delas que chama-se do Magnify Healing, que é uma cura que trabalha o coração, que faz essa limpeza, que muitas vezes a gente guarda tudo que a gente tem de ressentimento, de mágoas, coisas até do passado, né? Que a gente acha uhum, que já curou, ou algo está escondido no nosso subconsciente, né? Então a gente vai liberando essas coisas na medida que vai se trabalhando, na medida das sessões que vão acontecendo. Essa é uma das técnicas, mas vai depender muito também do que você, Liliane, vai me trazer, que eu vou usar também outras técnicas, como a própria PNL, o coaching. Também sou uhum, consultora empresarial, né, que é até uma empresa que tem 20 anos, 23 anos no mercado, que trabalha com consultoria, assim, ajuda as pessoas que estão iniciando no negócio, como estruturar uma empresa, né? bacana. Trabalho com isso também. Fora também que eu sou pedagoga, trabalho também na área de recursos humanos, fazendo processo seletivo, treinamento comportamental. Então, toda essa gama de experiência. Então, juntando tudo isso, eu faço esses atendimentos, né? E Sim. aí gostaria de saber assim, conhecer um pouquinho de você, do que você trabalha, conhecer um pouquinho da sua história, me conte um pouquinho de você. Bom, eu sou Liliane, minha formação é contabilidade, eu sou contadora de formação. Uhum, E hoje eu estou num período de transição de carreira, né? Eu já trabalhei antes, né, desse período de transição. Eu trabalhei muito em ONGs, né, como prestação de contas, trabalhei também no governo federal, na Receita Federal, no CNPq, também nessa área financeira. Eu sempre fui da área financeira, administrativo financeiro. uhum, Então, no meu último trabalho, né, eu pegava toda essa questão da prestação de contas, da área fiscal. Acabava que eu fazia um pouco de tudo, né, de RH também, porque a equipe não era tão grande. Então, acabava que eu estava na coordenação dessas vertentes, né, que a equipe precisava. uhum, E aí, nisso, eu comecei a me interessar pela educação financeira nesse meio tempo. Eu fui começando a conhecer melhor sobre educação. Eu sempre me interessei muito pela educação e sempre gostei muito dessa área financeira. Então, de alguma forma, eu já estava indo para esse caminho porque eu já ajudava muita gente, familiares, amigos próximos, que me viam como referência porque eu sempre acabei no início da na vida profissional, eu nunca fui muito organizada, chegar a pedir empréstimo e tal, porque eu também não tinha coragem de pedir para os meus pais. E aí eu percebi que isso não estava dando muito certo na minha vida, então eu comecei a estudar, a me preparar melhor nessa área, né, para a minha vida pessoal e, consequentemente, as pessoas mais próximas me viam como uma referência e pediam ajuda, né? Então, de alguma forma, eu já estava me encaminhando, né, para essa área. Nos últimos 3 anos eu comecei a estudar de fato isso, e aí eu percebi que só planilha não adianta para as pessoas. Então eu acabei indo também atrás da psicologia, da psicanálise, para poder me ajudar a trazer elementos que facilitam, né? Que me dão instrumentos para poder atender de uma forma mais assertiva, que ajude de fato as pessoas, né? E aí eu estudei psicologia econômica, estrutura de escolhas, que trazem vários elementos para esse atendimento, né? Que eu faço, né?
eu utilizo muito, né, vou atrás das crenças limitantes que atrapalha a pessoa, que não pode ver aquela palavra promoção, que já está lá comprando sem precisar. Uhum. Então acaba que eu busquei, né, me especializar melhor nessa área para poder ajudar as pessoas. E hoje um público que eu gosto muito é o público feminino, né? Eu sempre tive trabalhos em grupos de mulheres em vários espaços onde estive antes, no espaço da igreja, nos espaços, como eu trabalhei em ONG, eu também tinha essa possibilidade de trabalhar com grupos, eu sempre tive muita facilidade e em trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. Não que eu não atenda homens, atendo, mas acaba que o público feminino tem algumas especificidades que eu tenho muita facilidade, domínio. Então, isso para mim é muito, muito gratificante e instigante. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa área com esse público. E é isso. Essa transição de carreira que eu comecei esse ano tá me trazendo várias coisas boas, né? Tem os percalços de empreender no Brasil, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. Com certeza. E me diga assim, o que eu posso te ajudar, assim, num sentido, assim, que você me procurou para fazer essa sessão? Eu gostaria de saber, assim, mais da história, assim, assim, de você como pessoa, como Liliane, né? Como era a nossa fase infantil, assim, a adolescência. Me conta assim, um pouquinho como era você com a sua família, esse convívio. Então, eu sou a filha mais velha da minha mãe e a Uhum. filha do meio do meu pai. Ele teve 2 filhos antes de conhecer minha mãe, então, né? E apesar de ser a filha do meio do meu pai, eu sou a primeira mulher. Então, eu tenho algumas coisas que eu sou a primeira, né? Da minha mãe por ser a filha mais velha e do meu pai por ser a primeira filha. Uhum. E aí acaba que eu sempre tive, né? Eu tive alguns privilégios. Meu irmão nasceu, já tinha quase 3 anos, então eu fui filha única da minha mãe por 3 anos, do meu pai, porque os outros meus irmãos não moravam com a gente. Uhum. E aí eu tive esses privilégios, né? Quando meu irmão chega, eu acabo tendo um pouco de dificuldade para lidar com isso, né? Acabo perdendo meu trono de princesinha da casa. Então isso para mim foi bem interessante, porque algumas coisas eu lembro assim dele pequeno e tal. E eu acho que isso para mim sempre foi muito tranquilo, né? Eu sempre tive um pouco mais de dificuldade com a minha irmã mais nova, que a gente tem gênios completamente diferentes. E apesar de ser mais parecida com meu pai, Uhum. justamente por isso a nossa relação é péssima. Porque os gênios são muito parecidos, então acaba que dá embate. Então, eu tenho essa dificuldade em relação com ele. Hoje em dia, eu já tenho mais consciência disso, né? Hoje, muitos anos de terapia, eu percebo que isso já está um pouco mais tranquilo, mas tem momentos que isso acaba me afetando de alguma forma, né? Principalmente na questão da área profissional, isso me afeta muito, porque ele não concorda, né, que eu tenha seguido esse caminho do empreendedorismo. Ele não, ele não me reconhece mesmo como profissional. Então isso acaba me desestabilizando um pouco, né? Uhum. Como nós não moramos perto, agora, antes nós éramos vizinhos, mas assim, do ano passado para cá, com essa questão de pandemia, ele acabou mudando de estado. Então acaba que as coisas estão mais tranquilas, né, apaziguadas. Mas ele, por exemplo, ele não pergunta da minha vida profissional, ele acha que eu não estou ganhando dinheiro, que eu tenho que ir para o serviço público, né? Estar em Brasília é muito complicado por isso, porque todas as famílias querem que seus filhos sejam servidores públicos, que o único caminho possível é o serviço público. E isso nunca me fez brilhar os olhos, assim. De alguma forma, eu sempre quis ser empreendedora, desde adolescente, quando eu vendia minhas miçangas, minhas pulseirinhas. Então, eu sempre tive essa veia mais empreendedora. Nesse sentido,
eu percebo que até as áreas, né, tanto a área profissional quanto as outras escolhas que eu fui fazendo no decorrer da vida, ele nunca foi concordando muito. E apesar da minha irmã ter também alguns caminhos muito próximos, isso para ele sempre foi muito tranquilo. Então, acaba que por muito tempo eu tive ciúmes dessa relação deles e me afetava muito, né? Então, acho que isso é um dos pontos que eu acho que hoje me afeta bastante, porque minha mãe, ela sempre apoiou muito, apesar de não entender algumas coisas, ela sempre esteve ali. Minha mãe é empresária, então ela entende exatamente do que eu tô passando. Uhum. Então, é isso, eu acho que esse ponto hoje ainda me incomoda. E principalmente nesse momento da vida, né? Que Uhum. decidi fazer a transição de carreira, acabei saindo do meu outro emprego, que de certa forma eu tinha certa estabilidade, mas eu não estava feliz, estava me adoecendo. Então, no momento que chega a me adoecer, no momento de pandemia, que teoricamente era para eu, né, não estar surtando, porque eu estava trabalhando em casa, foi aí onde ficou pior. Então eu percebi que não era realmente, já era hora de sair. Eu já estava me organizando para isso, então não foi algo de supetão, né? Foi algo bem pensado. Planejado, né? Exatamente. Uhum. Mas isso para ele foi a morte. Entendi. Eu sei que isso afeta principalmente quando é pai e mãe, que é mais próximo da gente, né? Então, Uhum, assim, e quem tem que tomar decisões somos nós, né? Por mais que os pais verdade. não gostam, né? Que eu vejo vários pais dizendo assim, eu já vi até livro, né, de pessoas até famosas, depois que se forma, você toma, pai, aqui o seu diploma, eu me formei, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Sim. Na minha casa eu não tive esse problema, né? Então eu sempre disse que quando queria ser pedagoga, que ia ser pedagoga, graças a Deus que ninguém foi contra. Sempre deixou fazer o que eu quero, o que eu queria fazer. Então tudo que eu fiz, pedagogia, área de recursos humanos, e acabei me tornando consultora também. E ele também, meu pai também consultou, mas isso foi consequência, mas não porque ele me obrigou a ser Sim. consultora. Muito pelo contrário, eu fugi. Eu fiquei um ano correndo, né? Porque ele queria vir trabalhar comigo. Por ser pai, eu não queria. Uhum. Por ser pai, muita gente achar que ia ser confortável, ou achando que na É. minha cabeça que era mesada, que ia me dar mesada, né? Olha a Uhum. crença limitante que eu tinha. Eu disse, não, não é mesada, eu estou fazendo algo, estou trabalhando, então eu tenho o direito de receber algo que eu estou fazendo. Né? Não é mesada, Exatamente. independente de quem for. Né? Então, qualquer mudança gera um desconforto. Né? Então, seu pai estava acostumado, que você estava trabalhando num certo lugar, então ele estava confortável com essa situação. Então, tem pessoas que têm resistências à mudança, né? Por, Sim. por medo, por insegurança, ou as crenças limitantes da própria pessoa. Então, seu pai tem várias crenças limitantes, ou a forma que ele foi criado também, né? Então, assim, ele está passando essa experiência para você, algo que ele aprender, está fazendo o melhor, uma forma de proteger você. Não é nem por Uhum. maldade, é uma forma de proteção. É. Só que, assim, você já tem uma idade, né, que você tem que tomar suas decisões. E você, meu pai, eu agradeço, respeito, eu aceito, mas a decisão é minha. Né? Sim. Porque em qualquer momento é isso que a gente não quer, né? A gente sabe que os pais não são eternos, né? Vai chegar um momento que ele vai partir, né? Então, assim, a gente tem que estar preparada para que quando isso acontecer, a gente estar com os nossos próprios pés andando, né? Então, assim, Verdade. é natural que ele tenha reagido dessa forma, né? E às vezes você se sente incomodado porque também você quer a proteção, é que a gente quer o apoio de alguém, como se fosse assim, firmar, né? Que você precisa assim, de uma aprovação, em que no fundo, isso tem um pouco de insegurança. Né? Quando a gente pede assim, muita aprovação, ele está com insegurança ou com nossa baixa autoestima baixo. Né? Sim. Um pouco assim de falta de confiança, como você assim, eu sei que eu sou capaz, mas será que eu acredito em mim mesmo? Será que eu tenho que sempre ter que dar aprovação dos outros, das outras pessoas? Né? Então, é como Uhum. assim, um exemplo, né? É quando a gente veste uma roupa e a gente sempre tem que pedir aprovação de outra pessoa. Se ela tá bom essa roupa, se a pessoa achar que não tá, se a pessoa não tiver
segurança ou com autoestima alta, ela simplesmente vai trocar de roupa. Sim. Porque o gosto é de cada um, né? Às vezes a pessoa não gosta, mas você está se sentindo confortável. É um estilo seu, né? Uhum. Isso pode gerar também um pouco de insegurança em você, às vezes assim, inconscientemente, insegurança de você, que você não está com aquela confiança toda. Você, poxa, eu não sou capaz. Quer dizer, eu acredito em mim, mas ao mesmo tempo não acredito. Dá para entender assim? Sim, dá. Faz sentido. Faz sentido para você? Uhum. Isso também gera com o que a gente conversou também, né? A parte da fala de se expor, né? De, assim, de gravar um vídeo, né? De se expor Sim. mais. Então você vê que uma coisa está conectada com a outra. Ficou mudo agora. Oi, voltou? Voltou. Então você vê que uma coisa está interligada com a outra. Então aí que vem por trás da sua insegurança, aí vem o medo de se expor, né? O medo da aprovação, de receber crítica, né? Você, poxa, eu estou fazendo, será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas o que estão achando de mim, né? E não importa, porque a gente tem que fazer, né? A gente faz o nosso melhor. A gente vai atrair cliente, pessoas do nosso lado, pessoas que se identificam com a gente, né? Com o nosso estilo. Sim. Né? Cada um vai se identificar com o nosso estilo. E também a gente não pode ser alguém que a gente não é, né? Só para satisfazer Sim. ou agradar outras pessoas, né? E a pior Verdade. coisa é fazer uma comparação, né? Porque ninguém sabe Uhum. a história de cada um. Aquela coisa assim, que a gente só vê o final da história, né? Se aquela pessoa comprou um carro do ano, mas a gente não sabe qual foi o percurso, qual foi o caminho que aquela pessoa fez para que ele comprar aquele carro tão sonhado. E às vezes as pessoas dizem, Sim. poxa, eu queria ter um carro igual a ele, eu queria fazer as mesmas coisas que ele fez, não sei o quê. Só que assim, a gente pode sim, que a gente chama até nas empresas de benchmark, né? Pegar aquela pessoa como modelo, né? Ver o que ele fez e adaptar com o nosso jeito, né? Com a nossa maneira Uhum. de ser, com a nossa maneira de trabalhar. Isso é apenas um modelo. Em cima daquele modelo, a gente tem que chamar da PNL, de ressignificar, né? O que a gente pode ressignificar para a minha vida, para a minha história, e assim poder ajudar outras pessoas. Uhum. Tá fazendo sentido? Sim. Tá fazendo sentido. Então, aí por aí que vem essa parte assim, daquela preocupação de fazer live, de gravar vídeo, de várias pessoas estar chamando você para Sim. fazer live, aí você, na verdade, quer, mas não quer, fica aquele negócio. Eu quero, mas na hora H você me dá aquele medinho, aquele friozinho na É, barriga. Ah, não vou fazer. de travar, Oi? esquecer, Dá dá um medo de branco, travar, de dar branco. Exatamente. aí vem aquele bloqueio emocional, né? Mas, oh, meu Deus do céu, no meio da live, a pessoa pergunta alguma coisa. E será que eu sou obrigada a saber tudo? E se a pessoa perguntar alguma coisa, tipo assim, não pergunte nada. É melhor assim. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, né? Que comigo já aconteceu, né? De fazer, por exemplo, principalmente na faculdade, aí que eu tenho aquele tempo assim, tem alguma dúvida? E você assim, tomara que não tenha dúvida nenhuma, não pergunte nada. Pra não ter risco de eu não saber o que responder. Exatamente. Aí chegou assim, não pergunte nada. Eu olhar para cara dos seus colegas, não pergunte. É melhor não perguntar. Ou fala muito rápido para acabar logo. Sim, eu falo muito rápido, eu sei que isso pode atrapalhar, inclusive fazer lives, vídeos, então acho que é uma das coisas que me vem à cabeça e me fazem travar também. Uhum. Que bom, então. Então, Não, é bom assim que você tenha essa consciência, não é bom travar, né? É bom assim que você tenha essa consciência que, né, que muita gente não tem essa consciência, né? Sabe que tem alguma trava, mas não sabe qual a trava. Então já é um grande passo que você já tem essa consciência do que está te travando, que isso é muito legal, né? E assim, de você aceitar, né, de estar aqui comigo conversando
E aí você já está quebrando uma das barreiras, né, de uma forma assim de se expor, né? Para que Sim, outras pessoas verdade. vão assistir, né? Que eu vou colocar em outros lugares, então as pessoas vão assistir a gente falando. Então, assim, de uma forma que você, primeiro, é o nosso querer, né? Quando a pessoa quer, é um ponto de partida. Que é a pior coisa, assim, que a gente fala assim, eu quero mudar, se está ótimo. Então, o que você vai fazer para mudar? Aí fica procrastinando, né? Sim, E aí nunca começa. verdade. Sempre são as segundas-feiras, principalmente quando a mulher quer emagrecer. Não, na segunda-feira começa o emagrecimento Exatamente. e chega, chega a segunda de várias semanas e nunca começa todo o emagrecimento, né? Então, É assim, quando verdade. você decide realmente o que você quer mudar, quero. Então, assim, então vamos mudar. É assim, porque muitas vezes a mudança não é fácil, porque aí vai gerar Sim, desconforto, como diz, né, o próprio Jorge, né? Sai do conforto para desconfortável, e às vezes a pessoa não quer estar no desconfortável, né? Quer estar no conforto, e só que no conforto não tá sendo tão bom para a gente. Chega um momento que o conforto é bom, tá ótimo, mas a gente já está no desconforto também. E assim, sim, e a gente precisa estar em contato com nossas dores, que através de nossas dores vamos crescendo e vamos tornando uma pessoa mais forte, mais corajosa, né? Então, assim, de antemão eu digo até de parabéns, né? Porque você está aqui se expondo, trazendo um pouco da sua vida, da obrigada. sua história, né? E assim, e da sua mudança, né? De você fazer uma transição de carreira, que também não é fácil, né? Fazer uma transição de carreira, Verdade. porque tem que ter foco, determinação, disciplina, principalmente nós que trabalhamos em casa, que muita gente confunde, né, o trabalho em casa com o trabalho da casa, Exatamente. e principalmente quando mora com os pais, com o marido, aí acaba tendo mais confusão ainda, né, que muitas pessoas não respeitam esse horário, né, e tem essa determinação, Sim, não, eu estou em horário de trabalho, né? E é de se arrumar como se fosse para trabalhar mesmo, né? Como se estivesse sim, numa empresa, ou de 8 às 18, o horário de trabalho é a gente que faz, pelo menos tem essa fantasia da flexibilidade. Mas, determinando o horário de trabalho, está 100% fazendo esse trabalho, né? Então, não verdade. é fácil essa transição de carreira. Então, essa insegurança, então, você vê que vem gerando desde a parte quando você tem um pouco de ciúme, né, na história, porque o ciúme, querendo ou não, é insegurança. Né? Você vê que a É, insegurança já vem te acompanhando, né? E atrapalha um pouco na sua vida profissional, né? Que você quer avançar mais, só que você não consegue, né? Por vários meses que você tem aí. Né? Faz sentido tudo que eu falei? faz sentido. Algumas coisas eu já estava. Eu comecei nesses últimos tempos, né, a tomar consciência disso, né? Apesar de ser doloroso, é a minha experiência, né? Então eu preciso aprender com o que eu já vivi e daqui para frente tentar fazer diferente, né? Que também é um processo, que também é devagar, mas só do fato de ter tomado consciência, eu acabo de alguma forma tentando entender a raiz daquilo que eu tô sentindo, né? Então, isso eu tô aprendendo aos poucos, né? A lidar com isso, a tentar destravar, por isso que eu tô indo atrás de técnicas de ajuda para poder sempre melhorar, né? Porque se eu consigo destravar, se eu consigo liberar esses sentimentos, essas coisas que me travam, que não são coisas que hoje eu sei que sem coisa boba, mas que vem de muito tempo, né? Vem de quando eu era criança e aí fica na gente aquela marca, aquele sentimento que às vezes nem, né, nem hoje eu falo assim, nossa, mas é tão pouca coisa, mas o tanto que afeta no geral da vida, né? Sim. É a questão até da crença limitante mesmo, porque vem de quando a gente é criança, de quando a gente está em processo de formação, que é super normal ter ciúmes de irmão, que é super normal, é, não saber lidar direito com os nãos que a gente recebe dos pais, que a gente recebe da sociedade, e aí não saber lidar com isso naquela época, a gente não tem noção do quanto isso pode afetar a nossa vida hoje.
depois de muitos anos. E, Enfim, faz muito e sentido. essas travas emocionais acabam gerando vários tipos de doenças, né? Doenças, por exemplo, assim, na garganta, porque a garganta está na nossa comunicação, né? Então, tudo que é o Uhum, laríngeo, a laríngeo representa a fala, a comunicação. Então, sim, tudo isso gera assim, essas travas quando tem essa insegurança, a timidez, né? Às vezes até assim, um nódulo na garganta, né? Que a gente tem esses nódulos na garganta, tireoide, tudo isso é gerado porque a gente quer expressar, a gente quer passar a comunicação para alguém e não consegue, né? Nós travamos, e entendi. quando trava, então dá aquela nó na garganta, não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo, dá aquele nó na garganta de você Sim, quer falar com alguém e não consegue. Eu já passei por isso, eu já tive vários gripes mesmo emocionais, fiquei rouca por emocional, porque de querer colocar tudo que eu estava sentindo para fora e não conseguia colocar. Aí via assim no pensamento, minha mente falava, né? Falava que eu queria sim. falar pela boca, mas o que falava na verdade era na minha mente, só que eu não conseguia falar pela Sim. boca. E aí faz o quê? Uhum. Nosso corpo reage, que nosso corpo fala. Então, já que Sim, não bota para fora, então para algum lugar essa energia vai, né? é verdade. né? Ou vai ser através de herpes labial, ou através de furúnculo, né? Ou alergia, sabe? Por alguma coisa a gente acaba somatizando, né? E por isso que a gente tem que liberar e trabalhar isso, né? Quando a gente trabalha isso, a gente vai destravando esses bloqueios emocionais e a gente vai poder passar a nossa comunicação para as outras pessoas, que muitas pessoas precisam da gente, precisa saber que a gente tem o que a gente faz o que a gente pode e a gente faz porque a gente ama o que a gente faz, né? Então, Sim, e tá tudo certo, né? A nossa comunicação vai chegar, né? Cada um tem o seu jeito, a gente não precisa ser igual a ninguém, né? É só ser o que a gente é, respeitar as nossas limitações, sim, é verdade. né? Então, assim, é, então, assim, eu tenho uma forma de te ajudar, né, nesse sentido, né? Como eu te falei, assim, tem várias técnicas que podem te ajudar, né? Ajudar nesse sentido, assim, de destravar, principalmente na sua fala, né? Com essa técnica, né, do Magnified Rhythm, juntamente com a PNL, e também já que você está no processo também iniciando no empreender, então, né, como eu tenho muita experiência também nessa parte, né? De dar consultoria para Sim, várias pessoas, várias empresas individualmente também falando, né? Então, com certeza eu posso te ajudar, né, a avançar mais ainda nesse que bom. sentido. Eu acho que é bem importante, assim, essa ajuda, né? Porque acaba que quando a gente consegue se comunicar de uma forma mais eficiente, mais efetiva, a gente consegue atingir melhor o nosso público, né? A gente consegue, de fato, alavancar aquilo que a gente quer, né? O que eu tenho de conhecimento técnico, que eu sei que eu consigo ajudar e que eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu acho que esse tipo de ajuda é sempre válido, assim, é sempre importante para poder, de fato, atingir as pessoas, né? Sejam elas clientes ou não, se eu consigo ajudar de alguma forma, isso já é algo que é muito gratificante, que acaba que o meu trabalho fica mais conhecido. Eu acho que é bem importante. E qual é o seu objetivo, assim, onde você quer chegar? Você tem algum objetivo, alguma meta? Então, um dos meus sonhos é ser palestrante no TED Talk. Em até 5 anos. Então, por isso que eu estou agora Que ótimo, que bom. buscando técnicas, ajuda para Prazo, poder. né? Longo prazo. Exatamente. E Exatamente. para o curto e médio prazo, você tem algum objetivo a curto e médio prazo? Eu quero lançar um curso, né? Eu tenho muita vontade de lançar um curso nessa área de educação financeira mesmo, né? Eu tenho conhecimento em investimentos, em como
ajudar a organizar a vida das pessoas, né? Quem está endividado, quem está precisando organizar, porque não sobra, organizar a vida financeira porque não sobra dinheiro para fazer nada. Você consegue pegar só o dinheiro, pagar as contas e acabou. Quanto sobra dinheiro? É, Se sobra, né? é verdade. Então, eu tenho vontade de lançar um curso, né? Na verdade, eu tenho vontade de lançar um em cada área, porque acaba que são áreas que se complementam, né? Mas se a gente foca especificamente em cada um, isso fica melhor, né? E Uhum. aí eu tenho vontade de lançar um curso, de gravar, né? De dar mentoria em grupo, porque hoje eu atuo de forma Individual. individual, exatamente. E eu Uhum. tenho vontade de trabalhar com grupos, né? Então, uma forma disso é através de mentoria, para poder. Inclusive, acaba que você consegue popularizar um pouco mais seu trabalho, né? Porque quando você trabalha com grupo, você consegue diminuir um pouco o preço, enfim, dar Sim, mais acesso a quem não consegue, por exemplo, uma mentoria, uma consultoria individual. sim, verdade. Então, eu tenho essa vontade assim de lançar um curso com aula ao vivo, enfim. Ai, então, então você topa, me ajuda aí com eu posso te ajudar nessa parte de lançar, né, esse curso com você, né, de te ajudar, porque já que é a área de educação financeira, pelo menos se for na área de educação, já vai te ajudar nessa parte da educação, né, financeira, e aí eu vou te ajudando a montar essa parte de mentoria, né, essa parte, digamos, essa parte pedagógica, todo esse sentido, Uhum, na parte legal. assim, de se expressar, de se expor, né? E aí, nesse sentido, eu posso te ajudar. Eu preciso saber quanto custa, né? Como que funciona direitinho. Para poder ver também como que eu consigo organizar dentro do Uhum, meu orçamento, né? uhum. Entendi. Funciona assim, são 6 encontros, né? Os seis Hum? encontros vai ser de 15 em 15, né? Porque Sim, assim, por que de 15 em 15? Porque você vai passar atividades e ações que não adianta só falar, né? E a pessoa não botar em prática, né? E aí sim, é vai acabar verdade. perdendo o sentido da coisa, né? Então, assim, Uhum, exatamente. porque assim, metade essa é a parte da parceria, no caso, né? Então, metade eu faço a minha parte e você faz a sua também, né? Você tem que estar. Quanto vai estar de Sim. comprometida, né? Quanto vai estar de comprometida? Não estou te perguntando. Ah, é uma pergunta? É. Não, eu tô 10. Não, Eu quero muito fazer isso. porque a pessoa tem que estar comprometida, né? Porque assim, é uma forma Sim, assim, uma relação de confiança e de comprometimento, né? Então, sim, depois o paciente vai ser de 15, não é, por isso que não vai ser durante semanal, vai ser de 15 em 15 dias, né? Justamente sim, por isso. Então, vai ser de 15 em 15, onde eu vou falando e te explicando, vai tendo orientações, onde vai ter ações, atividades, e que você vai fazendo, por exemplo, hoje é terça, né? Então, daqui 15 dias, na isso, próxima terça, eu vou passar alguma ação, e aí na próxima, daqui 15 dias, você conseguiu fazer, com as suas dificuldades, como foi, entendeu? E você me mostrar sim, as atividades, né? sim, Então, legal. seria assim mais ou menos isso. Aí, em relação ao valor, aí eu te passo essa relação pelo WhatsApp para você, Sim, certo? bacana. Aí eu passo para você pelo WhatsApp. Então, assim, e eu gostaria que você deixasse assim, uma palavra do que ficou para você, se valeu a pena de estar aqui, de estar conversando um pouquinho. Para mim foi muito. Eu acho que a palavra seria libertador, seria de muito aprendizado. Eu gostei bastante. É, os pontos que você trouxe, né, dessa questão da insegurança, da baixa autoestima. Dói um pouco ouvir isso, mas são coisas que eu já percebi que de fato, né, me atrapalham nisso, me atrapalham nessa questão de poder melhorar o meu trabalho, né? Tanto é que no tete a tete individual eu tenho facilidade, né? Eu tenho tranquilidade. Agora, quando eu me vejo no meio de muita gente,
eu acabo ficando insegura, gaguejo, e aí eu percebo que isso realmente vem daquela insegurança, né? De, às vezes, precisar da aceitação e da aprovação de alguém. Uhum. Então, acaba que isso me atrapalha mesmo, né? Às vezes não só na área profissional, nos outros campos, né? Porque aí eu faço uma postagem, aí eu vejo que a pessoa visualizou e não curtiu, ou que a pessoa visualizou, e tinha uma perguntinha, a pessoa não respondeu, por que que a pessoa não fez isso? Será que não tá bom? Será que eu preciso melhorar? Porque quando a gente tem um feedback, dependente de qual seja, a gente consegue. Quando a pessoa tá com maldade, a gente também percebe, né? Quando a pessoa Sim. tá fazendo uma crítica que, de fato, você percebe que não tem muito fundamento. Mas quando é uma crítica que é para nosso crescimento, eu vejo, eu tô aprendendo a lidar melhor com isso, porque eu sei que a pessoa tá falando aquilo pro meu bem, Sim. né? Sim. Então, O seu acaba que crescimento, isso o eu seu tô. movimento, né? Exatamente. E aí, quando não tem esse feedback, eu fico também insegura de pensar assim: poxa, deu tanto trabalho, a pessoa não respondeu um sim ou não. Era só sim ou não, e a pessoa não respondeu. Então, assim, será que não tá bom? Será que eu preciso de fazer melhor? Não que eu que não seja também uma forma de sempre querer melhorar e tal, que é uma das coisas que eu sempre busco, né? Sempre Uhum. estar melhorando, estudando para sempre melhorar. Mas nesse momento, assim, bate aquela insegurança mesmo. Então, essa conversa que a gente teve foi muito legal, porque acaba que às vezes a gente precisa lembrar que tem aquilo que está atrapalhando, que se eu não tomar cuidado, em algum momento isso vai me atrapalhar lá na frente de novo. Sim. Então, é um, é um processo diário, né? De aprender a lidar com os nossos pontos positivos, com os nossos pontos negativos e aprender a enfraquecer os negativos. Com E, certeza. então, essa conversa foi muito legal, gostei bastante. Ah, que bom. Então, eu te agradeço, né, por sua disponibilidade, Liliane. Eu também gostei muito, né, por ter te ajudado assim um pouco. A gente vai conversar mais, né, no Sim, WhatsApp, né? Então, mas eu gostei. Obrigado, né, pela sua atenção, né, pela sua disponibilidade e por ter aceito, né, pra deixar gravado aqui, né? E você, tá de parabéns, como eu te falei, né, se expor aqui um pouquinho, contando um pouquinho da sua história, que isso vai motivar outras pessoas também, né, a destravar e ver assim, não sou única, né? Várias pessoas passam por isso, né? verdade. Então, eu agradeço, né, pela confiança, né, que você teve comigo, né? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, foi muito legal. E eu super indico seu trabalho. Tá? Obrigada. Obrigada.